Sentar? Só lembrando os irmãos que no domingo à noite vai estar ministrando aqui o pastor Ibe Batista, é de Brasília, da comunidade Núcleo da Fé, e ele estará ministrando aqui no domingo. E na outra sexta e no outro sábado, pastor Josafá Vasconcelos, da Igreja Presbiteriana de Salvador. Esse copo também é meu? É a casa, o copo também é bom. Toda vez que eu vejo uma taça bonita dessa, eu lembro do pastor foi pregar na igreja presbiteriana. Deu sede, a águazinha estava aqui do lado. Não deu outra, ele tomou o copo d'água. Quando ele bebeu a água, a igreja... eu fiz besteira, o que aconteceu aqui? Por que da reação, né? A igreja era presbiteriana. Quando acabou a mensagem, pastor, por que o pessoal reagiu tão negativamente que eu bebi a água? É que o senhor bebeu água do batismo, pastor. Então, não... aqui não é presbiteriano, então... Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém, amados? Uma alegria estar com os irmãos, uma vez mais. E eu não estou aqui obrigado mesmo, não. Vim de livre e espontânea vontade. Eu estava na Flórida alguns meses atrás... E lá eu disse que há duas igrejas no mundo onde eu me sinto em casa. Uma é esta igreja, aqui em Anápolis. E a outra igreja na qual eu me sinto muito, muito bem é a primeira igreja batista do sul da Flórida. Nós temos uma identificação muito grande. Talvez não com a igreja toda, mas pelo menos com um pastor. A igreja de Cristo me tem feito muito bem. Marlon me recebe como nem Salomão em toda a sua glória foi recebido em algum lugar, como eu sou recebido na igreja do Marlon, na igreja de Cristo aqui. E estar aqui é muito, muito prazeroso. Eu sou muito caseiro, amo minha igreja de paixão, sou pastor da igreja Batista Betânia no Rio de Janeiro. Quando saio para pregar, saio porque eu sou obrigado a fazê-lo. Se eu pudesse, Deus me permitisse, eu só pregaria em Betânia. Amo estar na minha igreja, mas a palavra não pode ficar presa a um lugar. O que Deus nos dá, não pode ser só para 3.000 pessoas. A gente tem que compartilhar. Quem tem, tem para compartilhar. Quem não compartilha, fica sem. Ainda mais nesse tempo de carência. Quem tem, tem para compartilhar. Por isso há muita gente empobrecendo da graça de Deus. Foi abençoado e não abençoa. Então quem é abençoado e não abençoa, não tem por que receber mais bênção. Porque quem é abençoado tem que abençoar, né? Bênção mais importante do que ter é ser. Então a gente prega porque nos é outorgado essa incumbência. Então alguns lugares que a gente vai porque a gente tem que ir. Mas alguns lugares que a gente vem com prazer, esse lugar é um deles. Muito obrigado pelo carinho com o qual os irmãos me têm abençoado. O lance da galinha é o seguinte, aqui eu disse em algumas mensagens minhas que a minha comida predileta, arroz, feijão, frango com quiabo e angu bem molinho. Nossa, eu sou apaixonado. Se quiser substituir, pode ser só arroz com ovo, bem molinho. Você faz aquela massa amarela assim e come. Minha esposa não aguenta nem ouvir falar nisso. Mas eu comeria ovo todo dia. Aí fui pregar em Cataguases, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu não fico mais 4 dias no mesmo lugar, mas acho que foi a última vez que fiquei 4 dias no mesmo lugar. E aí ela descobriu que eu gostava de galinha. Quinta-feira à noite, galinha frita. Que sexta no almoço, galinha assada. Sexta à noite, galinha ao molho pardo. Sábado no almoço, outro tipo de galinha. Sábado à noite, outro tipo de galinha. Domingo de manhã ela estava fazendo almoço, o André acordou, ela sentiu ânsia de vômito. Meu Deus, minha mãe é galinha de novo, não aguento mais comer galinha. Ela não gosta de galinha. Aí quando nós sentamos à mesa, ela falou, minha irmã, me perdoa. Eu não aguento mais comer galinha, eu não gosto de galinha. Ela falou, mas minha irmã, por que não falou, pelo amor de Deus? Que eu pensei que a senhora gostasse de galinha, igual o pastor Neil. Pois é, aí a gente vai. O pessoal me conhece porque eu falo muito de mim nas minhas mensagens, mas às vezes não sabe dela. Então, leva a gente para a churrascaria que resolve. Então tá tranquilo. Picanha, a gente gosta dos dois. Amados, eu tinha preparado uma palavra para hoje, que é essa aqui, que eu não vou pregar hoje. Eu vou pregar uma outra palavra em função do que o Espírito Santo colocou no meu coração ali agora, do que nós temos percebido da ministração de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 34, vamos conversar um pouquinho sobre a bondade de Deus. Cantamos, Deus é bom todo tempo Deus é bom. E esse versículo me veio à mente numa consideração que nós já fizemos dele no passado.
E essa música me levou a uma realidade vivida por mim durante muito tempo. Eu faço esse ano 20 anos de ministério e tenho 44 anos de vida. Me converti aos 17 anos, embora tenha sido criado no Evangelho. E me batizei quase aos 18 anos de idade. E fiz isso por quê? Porque embora tenha sido criado no Evangelho, e meus amigos que foram criados comigo foram batizados com 9, 10, 11 anos, eu nunca quis batizar na cidade porque, de fato, de verdade, eu nunca tinha sentido a graça de Deus na minha vida, eu nunca tinha sentido o que eu ouvia os irmãos convertidos dizendo que sentiam. Quando eu me converti, eu chorei muito, fui jogado no chão pelo Espírito Santo, e aconteceu isso, e aconteceu assado. E eu, criado na igreja, eu ouvia falar disso o tempo inteiro, mas eu nunca tinha vivido isso. E via minhas pessoas, amigas, dando profissão de fé, conta como é que foi sua conversão, cada um contava uma experiência com o Senhor, e embora eu fosse criado na igreja, eu nunca tinha tido essa experiência pessoal, subjetiva. Eu sabia que Deus tinha poder para fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, mas na minha vida nunca tinha acontecido. Eu via Deus fazendo. Eu era testemunha ocular de que Deus era poderoso para fazer, e fazer muito mais abundantemente além do que as pessoas pediam, pensavam. Eu via isso, eu era testemunha disso. Sabia que Deus era poderoso, sabia do que Ele era capaz, não tinha dúvida alguma, mas nunca tinha acontecido comigo. Então eu achava que não era honesto eu assumir um compromisso com Deus a respeito de quem eu sabia muita coisa, mas que eu não conhecia. Uma coisa é a gente ter informações sobre alguém. Eu posso ser o mais bem informado sobre quem quer que seja sem conhecê-lo. Posso perguntar, já fiz isso em outros sermões, não sei se aqui em Anápolis, perguntar a você, quem conhece o Kaká? Todo mundo. De que time joga o Kaká? Todo mundo vai falar. Qual é a cor do Kaká? É branco. Kaká ganha pouco ou ganha muito? É muito, 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 muito. Não é? Kaká é casado ou solteiro? Todo mundo sabe. Kaká tem filho? Tem. Mora onde? Qual igreja que ele é? A gente sabe tudo sobre o Kaká. Mas quem aqui conhece o Kaká? Ninguém. Ou, quem sabe, um ou outro. A gente sabe quem é. Saber quem é não é conhecer. Então, eu sabia quem era Deus. Eu sempre fui muito estudioso, estudei muito na minha vida, mais do que você possa imaginar. E dentro do que eu estudei, Deus também. E eu conhecia Deus, melhor, sabia quem era Deus, mas o conhecimento eu não tinha. Então eu não achava justo vir para frente da igreja e assumir um compromisso com Deus. Pois bem, aconteceu de eu me converter de fato, de verdade, ter uma experiência subjetiva, real, verdadeira, individual com Deus aos 17 anos de idade. E depois que eu conheci a Deus, não mais de ouvir falar, não mais de informação, mas de ter tido uma experiência verdadeira com Ele, então eu vim à frente, dei minha profissão de fé e me batizei. E daí comecei minha caminhada cristã de fato, de verdade, até que Deus me trouxe para o ministério da palavra. Mas depois de 17 anos, eu me converti, e a conversão é algo tremendo, é uma alegria incomensurável. A gente não sabe medir ou comedir a intensidade dessa alegria. A gente quer falar de Jesus para todo mundo, quer enfiar Jesus na goela dos outros. Todo mundo tem que se converter, tem que sentir o que eu senti, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. E isso durou por um tempo. Isso acontece muito quando a gente é novo convertido. O problema é que muitos novos, todos os novos convertidos vão virando velhos convertidos. E muitas vezes, quando nós vamos envelhecendo na conversão, as experiências, Vitor Hugo, vão sumindo e a gente vai quase que se profissionalizando na fé cristã. A gente se torna frequentador de igrejas, esquentador de banco, a gente se torna oradores profissionais, participantes de campanhas, de eventos, subidores de montes, fazedores de jejuns. E a gente vai vivendo uma vida na prática cristã, mas nem sempre, em essência, do nosso interior continua jorrando rios de água viva. Isso acontece com quase todos os crentes. Não vou dizer todos porque a gente não pode viver a experiência de ninguém. Mas a experiência de 20 anos pregando, lidando com multidão e gabinetes, a gente percebe como a chama de Deus, ela tem
apagado dentro de muitos de nós. A dúvida a respeito sobre o que Deus é, sobre a bondade de Deus. A dúvida sobre o controle de Deus sobre a sua criação. Muito disso vem atormentando a nós e muitas vezes gerando dúvida dentro de nós, que de tal forma, porque não temos respostas, não nos convencemos da bondade de Deus por causa do mal que nos circunda, e a gente então, muitas vezes, sucumbe na fé. E sucumbir na fé não é sinônimo de abandonar a igreja. Porque eu posso sucumbir na fé e permanecer na igreja até o final da minha vida. Mas uma vida sem sentido, uma vida sem fluir de Deus, religiosa, uma vida de prática, mas uma vida sem essência. Porque a gente vai perdendo a chama, nossa alma vai se diluindo, nossa fé vai se diluindo. E quando maiormente isso acontece conosco? Quando Deus diz não ou quando a dor nos alcança. E aí, eu leio com você o Salmo de número 34, para a gente falar sobre esse Deus que não muda, esse Deus que é bom. E inicio com essa palavra, porque houve um tempo na minha vida que eu, mesmo convertido, tendo tido a experiência com Deus, duvidei da bondade de Deus primeiro, e depois duvidei da existência de Deus. Como, pastor? O senhor, depois de convertido, duvidou da bondade de Deus? Duvidei sim. Isso não aconteceu há tantos anos atrás. Isso se cristalizou na minha vida quando da morte do meu pai, algumas décadas atrás. Aquela ideia de que se Deus fosse bom, um mal tão perverso não teria acontecido conosco. Se Deus fosse bom, algo tão ruim não teria cometido a vida de um de seus filhos. Quem sabe a vida de um ímpio, mas não a de um filho. E aí vem Davi e faz uma declaração contundente. E essa palavra durante um tempo me incomodou demais, eu não gostava desse versículo. E eu prego isso aqui sem a menor preocupação de ser mal interpretado, porque é pura verdade, nada podemos contra a verdade. E o texto está dizendo assim lá no versículo 8, você sabe de cor, só a primeira frase, depois você deixa a Bíblia aberta para a gente conversar um pouquinho. O que está escrito aí na primeira frase do versículo 8? Provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. Vamos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor é o quê? Bom. Repita comigo, o Senhor é bom. Não ouvi, vamos bem forte juntos, declarando. Posso ouvir só as mulheres dessa igreja declarando isso? Vamos lá? Homens, vamos mostrar para ela como é que se fala isso? Vamos lá? Agora para toda Anápolis ouvir, para a gente terminar. Vamos lá? O Senhor é bom. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Pois é. Se isso é uma verdade, e nós não temos dúvida disso, por que é que existe tanto mal na terra? Por que pessoas morrem de câncer? Por que crianças nascem hidrocefálicas? Por que acontece terremoto no Haiti e mata 200 mil pessoas? Inclusive pastores que estavam pregando a palavra. Se Deus é bom, por que o casamento acabou? Por que o filho está na droga? Por que há tanta corrupção impune? Por que há tanta depressão? Por que há tanto suicídio? Se o Senhor é bom, quem sabe, você está aqui, vivendo um dos piores momentos da sua vida, seja familiar, financeiro, emocional, de saúde, ministerial. E talvez não tenha tido coragem de verbalizar tal pergunta, mas lá dentro, ela existe. Se o Senhor é bom, como explicar tanto mal na terra? Porque eu não sei se acontece com vocês aqui em Anápolis, cada vez que a gente liga a televisão, a gente já liga na expectativa de saber qual é a desgraça daquele dia. Acontece o mesmo aqui, não? Porque a gente se supera tanto em desgraça, é uma barbaridade tão maior do que a outra. O que nós vimos no jornal hoje? A mulher foi assaltada dentro da delegacia. Quem viu essa notícia aí? Olha lá. Ela sacou 13 mil reais do banco, foi na delegacia, estou passando em frente à delegacia, roubaram meu celular, vou dar parte. Aí foi lá, deu, seu delegado, estou aqui, roubaram meu celular. Tinha 2 policiais. O bandido entrou a pé,
na mão. Pegou a bolsa dela, ela brigou com o cara, rolou com o cara, gritando, pega ladrão, e os policiais olhando. E o cara foi embora com a carteira da mulher. Aí entrevistaram os retardados dos policiais, desculpa aí a sinceridade. Por que vocês não fizeram nada? Ah, nós pensamos que fosse uma briga de casal. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu Deus, cara, assaltado dentro da delegacia. Mas isso é bobagem, é cômico. Se não fosse trágico, seria cômico. Agora a gente está vendo pai jogando o filho da janela. A gente está vendo mãe vendendo filho por R$2 para prostituição de 9 anos de idade. A gente está vendo agora marido matando mulher. Mulher separou, o marido vai lá e mata. Tive uma desgraça atrás de outra, maldade atrás de outra. Perversidade. O mal se multiplicando velozmente. E a gente tem que explicar para essa geração, enquanto igreja, que o Senhor é bom. Aí essa geração, que é uma geração que não escuta com os ouvidos, mas escuta com os olhos. Ela acredita no que vê e não no que ouve. Fala assim, peraí, irmão Bíblia. Você está me dizendo que o Senhor é bom? E como é que você explica essa desgraça na criação dele? Você pode explicar Deus sendo bom se na casa da minha vizinha aconteceu isso? A filha de 10 anos foi estuprada pelo pai. Se o Senhor é bom, ou das duas, uma. O Senhor é bom. Ou ele não é bom, ou ele não é Senhor. Porque se ele fosse Senhor, ele teria domínio sobre o que criou, e ele mudaria essa história pelo seu amor. E se ele de fato é amor, então ele não é Senhor, não manda em nada. Não tem poder nenhum. Agora, diga para si que esse raciocínio não é lógico. É lógico. Por que o ateísmo, se fosse uma religião, seria a religião que mais cresce no Brasil hoje, no mundo? Porque o ateísmo é lógico. Como eu posso crer num Deus que cria um ser humano que nasce hidrocefálico? Como eu posso crer num Deus que cria o ser humano e deixa ter câncer na mama? Como eu posso crer num Deus que vê a sua criação jazendo no maligno e não intervém? Se é amor, não é Senhor. Se é Senhor, ele não é amor. E essa é uma das questões que nós temos enquanto igreja, enquanto discípulos, de responder para essa geração. Justificar. Agora, na minha vida, na minha realidade, isso pululou a minha mente, minha alma, meu coração durante um tempo. E eu, por não entender a manifestação de Deus e manter a minha relação com Ele, eu fui quase que tentado a não crer na bondade desse Deus, ou não crer que esse Deus tivesse domínio sobre a sua criação, de modo que o teísmo seria a razão. Ele pode até ter criado todas as coisas, mas abandonou a sua própria sorte. Agora, quem escreveu isso aqui foi Davi. E Davi, quando diz que o Senhor é bom, ele não faz uma declaração aleatória, ele não joga ao léu. Não, ele traz algumas declarações aqui muito tremendas. Primeiro que ele diz que o Senhor é bom, mas antes de o Senhor é bom, ele está dizendo, tem que provar. Provar. Provem. Aí então, vocês verão que Deus é bom. Quem quer só ver, quem quer só entender, quem quer só relação informativa, sem relação empírica, sem relação profunda, subjetiva, provavelmente sucumbirá quando as questões da existência humana vierem diante de si. O Senhor é alguém com quem a gente se relaciona de forma profunda, subjetiva, verdadeira, empírica, experiencialmente falando, para que nessa relação experiencial nós possamos entender que mesmo no meio do mal, quem sabe haja a bondade de Deus lá. Agora, só é possível entender isso quando nós temos uma relação de experiência com Deus e não uma relação informativa. Agora, por que nós temos muita dificuldade de entender isso aqui? Porque nós vivemos numa cultura onde a gente primeiro vê
para depois crer. Mas a relação com Deus é antilógica. Tudo que Deus não é um Deus lógico. Porque se Deus fosse lógico, responda para você, Ele escolheria você? Pensa bem. Se você fosse Deus, escolheria alguém como você para ser servo dele? Tá louco, irmão. Tem dia que você acorda, nem você se aguenta. Você se odeia. Estou falando uma besteira, não? Ainda mais quando esse seu cabelo aí de chapinha. Tu passa a chapinha assim, tem aquele fiozinho de cabelo que se recusa. Hoje eu não me curvo de jeito nenhum. Hoje não adianta que eu não vou me curvar diante do fogo. Vai ficar de pé. Aí aquele cabelo fica assim, você me mata, Deus, esse cabelo do capeta, não quer riar. A gente fica em depressão por... Se o marido fala assim, você está forte, hein, amor? Pronto, acabou. Acabou. Você pede o retorno de Jesus. Acabou o dia. Acabou. Você passa um mês mal. Por causa de uma frase, de uma informação, de uma palavra mal colocada. Uma frasezinha. Tem dia que a gente está tão azedo que a gente não quer nem olhar no espelho. A gente não se aguenta. Agora vem Deus e fala assim, ó. No meio de 7 bilhões de habitantes, Ele pega a sua pinçazinha e te pega no meio desses 7 bilhões pela cabeça e diz assim, ó. Eu te escolhi. Esse Deus pode ser lógico? Tudo que Deus não é lógico. Então não tenta entender a Deus intelectivamente. Por isso que Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos. E revelaste a quem? Aos pequeninos. O que Jesus está falando? Olha, na lógica humana, na sabedoria humana, no intelectismo humano, ninguém vai conhecer Deus. Vai ficar bolado mesmo. Não vai entender. Vai ficar na dúvida se Ele é Senhor e se Ele é amor. Se for no intelectismo, vai ficar para trás. Vai ficar com as letras que matam, mas não vai ter experiência com Ele. Agora, quando é, irmão, que a gente tem experiência com Deus de verdade? Quando é que a gente pode passar pelo Evangelho, passar pela igreja, sem que a gente fique no caminho, como tem ficado no caminho uma geração de crentes? Todos nós temos no trabalho, na faculdade, na vizinhança, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, alguém que diz assim, eu já fui crente. Alguém que diz, eu já nasci de novo, mas agora eu não gostei da nova vida e voltei para a morte. Alguém que, ato contínuo, está dizendo, eu era cego, passei a ver, não gostei do que vi, voltei a ser cego. É o que alguém diz quando diz, eu sou ex-crente. Eu estava sepultado nos meus pecados, estava dentro de um caixão a 7 palmos debaixo da terra. Jesus me tirou de lá, não gostei do que eu vi, voltei para o buraco. É o que o ex-crente está dizendo que é. Agora, por que existe ex-crente? Porque o ex-crente, ele mudou de religião, teve algumas informações sobre Jesus, sobre Deus e Espírito Santo, imaginou porque agora teólogo conhece a Deus, só que quando veio a dor da vida, quando a bifurcação da vida se lhe apareceu, ele não sabia que caminho tomar. Quando alguém querido foi tomado para si, para Deus, quando algo que ele planejou não se concretizou, quando o contraditório se estabeleceu no seu cronos, então ele não soube lidar com aquilo, e ele diz, ou Deus não é bom, ou ele não é Deus. Vivemos numa geração de crentes assim, que para continuar fiel a Deus, tudo tem que dar certo. Para continuar fiel a Deus, seus planos precisam ser concretizados. Para continuar fiel a Deus, seus sonhos precisam ser realizados. Gente que não sabe lidar com a dor. Gente que não sabe lidar com o fracasso. E o pior, irmão, ninguém ganha sempre. E qual é uma das máximas da fé cristã? É uma fé que nos capacita para a vitória. Por que eu preciso de capacitação para a vitória? Porque a vitória pode me corromper, pode me ensoberbecer. Você conhece alguém no seu círculo que Deus abençoou, ficou soberbo, virou as costas para Deus? Conhece alguém que Deus tirou lá de trás das malhadas, das cabritadas, eu sei lá do que. Botou no lugar de honra. E agora ele bate no peito e diz, eu nem cumprimenta você direito mais? Você conhece alguém que se corrompeu por causa da bênção? Pois é gente que teve fé, imagina ele, para chegar lá, e quando chegou lá, se deformou. A bênção foi uma maldição. Porque o que ele tinha não era fé. Fé nos capacita para a vitória, para que eu não me ensoberbeça, mas a fé também tem outro braço, me capacita para a derrota, para que eu não me mediocrize.
para que eu não me diminua, para que eu entenda que não há dor que dure para sempre. Toda dor, mais cedo ou mais tarde, acaba no nome de Jesus. Então, quando eu perco, quando eu sinto dor, a fé me capacita para suportar esse tempo, entendendo que isso pode ser uma noite longa, mas depois de toda noite, vem uma manhã no nome de Jesus. Então, a fé tem essas duas vertentes. Me prepara para vencer, para que eu não me soberbeça. Me prepara para perder, para que eu não me diminua. Então a fé não é certeza só de vitória. Tenho passado pelo Brasil dizendo, para que milagres aconteçam, é necessário muita fé, porém maior fé é necessário para quando o milagre não acontece. Porque o milagre não acontece sempre. A gente ora para que ele seja curado e ele morre. A gente ora para que a gente passe no concurso e a gente tire em último lugar. Como todo bom sofredor vascaíno, a gente pede para ser campeão e vai para a segunda divisão. Não é verdade? Não, permanece não, que isso, irmão. Não há dor que dure para sempre. A gente volta em nome de Jesus. Esse cara é flamenguista, está amarrado em nome de Jesus. É. Pois é, a gente não ganha sempre. A fé tem essa vertente. Agora, o que está acontecendo conosco hoje? Nós vivemos um evangelho, ouvimos um evangelho, que só nos capacita para vencer. Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a sua vida. Você dá uma oferta mais gorda, Deus vai multiplicar você. E vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. E a gente acredita nisso porque a gente gosta de elogio. A gente gosta de palavra de vida, palavra de bênção, palavra de profecia. E a gente vai vencer, vai vencer, vai vencer. Estou preparado para vencer, a vitória é nossa. Quando a derrota vem, pronto, a gente se prostra, não levanta nunca mais. E fica decepcionado com Deus. Nós vivemos um tempo de geração decepcionada com Deus. Deus não é bom. Se é bom, não é Deus. O Senhor não é bom. Se é bom, não é Senhor. Agora, por que a gente passa por essa relação com Deus, se frustra e fica pelo caminho? Porque nós nos relacionamos com Deus errado. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite, irmão. Essa não era a palavra para essa noite. Se Deus coloca essa palavra no nosso coração nessa noite, é porque Ele trouxe alguém aqui para ouvir essa palavra. A sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia. Deus nunca liberaria a palavra pela boca de um profeta sem que antes ele trouxesse o ouvido de um ouvinte. Como eu acredito que a palavra de Deus nunca é para todos, é para alguns, então alguns de vocês, Deus vai ministrar cura nessa noite no nome de Jesus. Deus sabe que alguns de vocês estavam decepcionados, frustrados. Deus sabe que alguns de vocês não estão sabendo lidar com a dor, com o fracasso, com a derrota. Deus sabe que alguns entre nós, ou quem sabe vai ouvir esse CD, esse DVD, que precisavam ouvir essa palavra, porque está aqui adorando o Senhor, mas o fogo não está queimando mais. O rio de água não está fluindo mais. Alguma coisa está morrendo. A gente está, quem sabe, sendo morto. Ou matado. Naquela morte que o diabo imprime. Qual é a morte do diabo? Ele mata sem tirar a existência. Ele mata a gente. E a nossa agenda continua cheia. Ele mata a gente continua cantando no ministério de louvor. Ele mata a gente continua pregando. Mas tudo que a gente vai sentir de Deus é durante o culto. Quando acaba o culto, acaba a graça de Deus, acaba poder, acaba fogo, acaba tudo. Agora, por que eu falo isso por propriedade? Aconteceu comigo. Houve época em minha vida em que eu estava, eu já acho que até falei isso aqui, mas não nessa perspectiva, em que eu estava, Vitor Hugo, atrás da parede do púlpito. Aqui tem uma porta. Eu chegava atrás da parede dizendo, Deus, está lá uma multidão me esperando. Tem gente querendo morrer ali, que veio de longe para ouvir a tua palavra que é pregada nesse lugar. Tem gente que veio se arrastando, está sentado lá no último banco querendo e te orando, Senhor, libera uma palavra de vida, me levanta dessa noite, fala comigo. Mas Deus, eu queria estar mais sentado lá do que estar em pé aqui, porque eu também não estou bem hoje. Quantas vezes aqui atrás eu disse a Deus, Deus, se dependesse de mim hoje eu não estaria aqui, porque eu estou mal. Teve vezes que eu disse, Deus, eu estou aqui, e vou lhe dizer mais, vou pregar por obrigação, porque até do teu amor eu estou duvidando. Você se escandaliza comigo? Escandalize não, você não é melhor do que eu. Nós somos iguais. Eu entendi que eu posso, se não lidar de forma subjetiva, empírica, experiencial com Deus, posso me transformar num religioso esquentador de banco, um teólogo metido a besta, cheio de informação a respeito de Deus.
fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Posso me transformar numa farsa em nome de Jesus.